Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que vocês estão vendo, por isso eu falei aí, contemplando a todos. Gente, em primeiro lugar, se inscreva aqui no canal do Professor Gugu. E hoje nós vamos falar um pouco de filosofia, a filosofia contemporânea. Essa aula aqui, ela é destinada, primeiro, aos alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Liceu. Porém, para quem queira saber um pouco dessa renúncia do estado de natureza, o Leviatã, de Thomas Hobbes, e a gente vai aqui tentar mensurar para vocês essa renúncia do estado de natureza, essa filosofia política, a filosofia moderna e contemporânea. Eu corro o olho aqui, todo mundo sabe, para a gente fazer aquela colinha. Tudo bem, né, gente? Vamos lá, vamos entender todo esse contexto. Um pacto social foi feito e assim é o jus ao naturalismo que foi se estabelecendo aí com exatidão nesse processo filosófico. E domina-se muito a questão das leis da natureza, né? E a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Qual o estado de natureza do ser humano? Qual será esse? Será aquele naturalista? Será aquele religioso? Então, assim, essa filosofia moderna nos leva a esse processo, nos leva a essa reflexão, assim, o jus naturale, o jus à preservação da própria vida, a lei natural, o dever, o preservar-se. Então, muito embora para Thomas Hobbes a sociedade política é um contrato entre os seres humanos, a gente tem que pôr em mente que devemos oferecer e ter seguranças, né? Essa passagem do estado natureza para o estado do direito civil, também o contratualismo, né, é muito explorado dentro desse processo aí de renúncia do estado de natureza, né? Também o contrato social, assim, da liberdade individual em favor da autopreservação. Então tem todo esse contexto. Dessa forma, a lei da natureza é uma regra estabelecida pela razão humana, do ser humano conduzir-se de maneira que coloque em risco sua própria vida, privando-se de recursos imprevisíveis à sua sobrevivência. Em outras palavras, trata de um preceito e de um estado racional pelo qual os seres humanos são obrigados a utilizar por meios possíveis para se conservarem vivos. Então eles precisam da sua sobrevivência, né? Segundo Hobbes, a procura da paz, segundo Hobbes, ao direito das coisas. Então esse contratualismo nos processos social filosófico, e é muito pautado aí nessa unidade que nós estamos estudando e nesse conceito filosófico que estamos estudando, né? E essa passagem deu origem e fundamentos do Estado. Então, o controle social e o poder do Estado, que tão quanto discutido nos dias atuais, esses dias que estamos passando, é quanto é grande e tão quanto devemos ter o poder do Estado perante nós. Então, é essa conjuração que se quer aí para que depois, posteriormente, venha se construir aí essa obra aí de Leviatã. Então, é muito importante aí esse sistema todo de Hobbes. E Thomas Hobbes, o homem, ele é mau. A sociedade que se vila. Isso que o socializa. Guerra de todos e contra todos. Para ele, o homem é mau por natureza. Ele, atendendo aí aos seres humanos, ingressam em uma convivência social, fundada nos mais processos, vínculos morais. Então tem tudo isso. Para ele, o homem ele é mau por natureza. E há um contrato. O Estado isento aí mesmo de justiça, de leis e punições. Desculpa. O Estado ele tem todo esse processo de criar as barreiras para que a sociedade não entre em conflito total. Entendeu? Essa moralidade
E dentro desse medo da morte, medo da violência, por o homem ser mal por natureza, veio aí criando-se leis, incorporando garantias da sociedade, a autossocialização dos seres nesse processo. É claro que a renúncia é válida, sim. Claro que um tem que renunciar à maldade ou ao fato de que, ao processo desse contrato social, ao processo dessa conjuração aí, dessa metodologia, o homem ele tem que viver em sociedade, ele tem que civilizar em sociedade. O Leviatã de Thomas Hobbes é o Estado, o poder político institucionalizado com base na iniciativa dos próprios seres humanos. Isto é, são súditos voluntariamente criam um poderoso artefato no qual desde então devem se submeter, que voluntariamente deve-se ter um contrato social, aquilo que eu havia falado anteriormente, entre todos. O Estado também é chamado por si um ser humano ou uma pessoa artificial. Entenda-se que é necessário que a sociedade criar consensos para impedir por essa maldade por si só de auto se destruir, o homem por si próprio se destruir, a criação então do Estado de leis. Então é isso, o homem por si próprio já tem, segundo Thomas Hobbes, uma maldade por si, e essa liberdade de maldade, essa liberdade por si de relacionamento deve ser controlada com contratos sociais. Então isso foi o surgimento desse Estado, que pela criação do homem, do Estado de lei. E na sua obra, nesse pacto, nesse contrato social, segundo Thomas Hobbes, e a sua obra mais profunda é o Leviatã, ele fala assim: todos devem ceder parte de sua liberdade para garantir o poder soberano sobrepus e as condições em que a sociedade coloca em conflito. Então, tem que ter essa parte aí de cessão para que tenha essa condição libertadora. A transferência de poder do indivíduo para o soberano, porque vai se transferir esse poder para um que rege todo o contexto, todo o social. A criação de leis civis, a proteção do indivíduo, o uso da coerção para reprimir certos comportamentos e garantir a preservação da vida justa, da justiça e da prosperidade. Então, portanto, é esse contrato social que os indivíduos devem ter por si só. A submissão, ela deve ser feita para que não se entre em um conflito, em uma guerra justa, em uma guerra ferrenha, que o homem por si só ele é mau. Então por isso esse estado de poder absoluto. E vamos lá para o estado de poder absoluto, a desigualdade conceitual entre esse estado, porque existiam poderes absolutos e os primeiros foram as monarquias, o poder absolutista do Estado, que teremos que perceber que não é uma questão filosófica, vai além muito da história em seu tempo desenvolvido. Então, portanto, mostramos aí que a importância e a figura do rei nessa questão de fidelidade estatal, ela era muito importante naquela época. Então, quando se transfere essa responsabilidade, o poder a um soberano para que a sociedade permita-se viver em constante harmonia, você também tem aí uma certa desigualdade social e uma desigualdade conceitual de poder. Então, no alcance da filosofia moderna, a gente tem que ter essa análise por si só. E, contudo, a teoria absolutista de Thomas Hobbes, significativamente mais profunda, é uma teoria do poder mesmo absoluto na mão do Estado. Seu absolutismo moderno ou seu absolutismo monárquico pode ser déspota, deve só por um interesse só do rei
e para um estatal absoluto, entende que também a autoridade do Estado é importante estar dentro desse processo. O Estado, ele não é exclusivamente monárquico absolutista. Ele tem aí um momento atemporal para que se estabelecer uma harmonia entre os homens. Entenderam? Então é essa a concepção. Então é muito difícil assim, de entendimento teórico e tal, mas é apenas nesse resumo. O homem é mau por si próprio. Ele tende aí, voltando aqui, o homem é mau, a sociedade que o torna civilizado. O homem mostra que aquilo que tem dentro da obra de Leviatã é muito importante a gente levar em consideração, porque é o seguinte, esse artefato tão poderoso, metafórico que Leviatã nos traga, é a preocupação da estabilidade social do ser. Então o ser precisa ter essa questão de liberdade, mas uma questão de liberdade que tenha respeito para o próximo, que tenha respeito para o outro. Assim não basta a renúncia do ser humano para que a natureza seja instaure um contrato social. Desculpa. A sociedade humana tem como preocupação a sua estabilidade e com isso viver todo mundo harmoniosamente bem. E essa liberdade do indivíduo deve ser artificial ou não, e tendo aí um ser soberano para ser mandado. Então, o homem é mau por si só, o estado de natureza isento de justiça deve ter seu poder absoluto findando aí. Isso aí é tudo, o conceito e o começo aí desse estado moderno, desse estado absolutista, onde que a submissão, onde que o oferecer as condições de vida para que a sociedade viva em constante harmonia seja contemplado aí nesse poder absoluto. É a formação do Estado, meus amigos, é a formação da Idade Moderna. E contudo, eu quero aqui agradecer, né, o pessoal que ficou. Tem aí algumas atividades a ser feita, qualquer coisa se inscrevam, façam aí uma reflexão e façam aí também uma menção se querem que mude o formato, se querem que não. O canal é aberto a isso, então já tem um bate-papo com o Gugu, já tem todo o processo que eu estou fazendo, e com essas aulas online, essa aula que é dedicada aí ao segundo ano do Colégio Liceu, mas está para todo mundo aí que quiser curtir um pouco de filosofia. E é difícil, o Thomas Hobbes é muito difícil, essas leis da natureza, esse processo todo de Leviatã, que é a sua obra, né, que é a imagem de um monstro bíblico, da imagem de um monstro, de um emblemático Estado maior, é muito importante nesse sentido, no qual não se compara força sobre poder, e isso se compara o que? Ao homem viver civilizado, ao homem viver nesse estado que pretende subliminar, pretende ilustrar aí essa formação do Estado, e contudo aí o Estado absolutista e seu fundamento e suas leis. Muito obrigado, agradeço aí quem esteja me assistindo. Vamos todos aí com muita garra e com muita fé, e aí a fé em Deus, fé em todos aí, em crenças, religiões, para que a gente supere todo esse processo aí. Tudo bem? Se inscrevam aí, ó, Professor Gugu, bate-papo com ele. Tudo bem?